Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Não Foi Acidente. Decepção da muito legal. Sou 2018 foi embora e muita gente deu graças a Deus. Nós, inclusive, nosso vídeo de final de ano, de Feliz Ano Novo, a gente falou sobre isso, que 2018 não foi um ano tão feliz pra muita gente, que demorou a Que não acabar pra deixaria caramba. saudade, né? É. Só que 2019 deu janeiro de lambuja e depois, quando começou fevereiro, foi paulada atrás de paulada. E a gente vai falar mais especificamente sobre a questão de Brumadinho e a questão do Ninho do Urubu, né? Logo no começo começou a se usar muito a expressão acidente, o acidente de Brumadinho, ou o acidente no Ninho do Urubu. Só que acidente é algo que você não pode prever e que não tem como você evitar. É você estar andando numa rua, você tropeçar, ou você quebrar alguma coisa sem querer, dar um esbarrão em alguma coisa que você não viu. Isso é acidente. Ou caiu, por exemplo, uma fruta de uma árvore na sua cabeça. Enfim, já aconteceu isso comigo. Inclusive. Isso sim é acidente. Agora, chamar o fato de Brumadinho de acidente, não tem como. Tanto é que a própria internet começou a chiar e os repórteres precisaram mudar a maneira de chamar. Porque, inclusive, eles sabiam que ia acontecer e que havia uma grande possibilidade de acontecer. Eles receberam vários e-mails, várias informações de toda a aparelhagem que existia lá, de que havia uma movimentação diferente, estranha, e que deveria ser feita alguma coisa para evitar o acidente, né? Apareceu primeiro o e-mail com 48 horas de antecedência, eles sabiam do que podia acontecer. Aí você podia dizer, mas 48 horas era pouco tempo para fazer alguma coisa, mas no mínimo dava para esvaziar a cidade, né? Mas, e depois a gente descobriu que 15 dias antes eles também sabiam, e aí eles mandaram fazer o cálculo se acontecesse a queda da barragem, quantas pessoas podiam morrer, qual seria a perda financeira para a empresa, quais seriam as consequências para a empresa. E você não viu o e-mail aparecer do tipo, bom, o que vamos fazer para evitar que isso aconteça? Esse e-mail não apareceu, vamos evacuar a cidade. Isso não aconteceu. Preferiu se pagar para ver, preferiu torcer para dar tudo certo, ou preferiu simplesmente deixar para lá. Infelizmente, o nosso país tem muito essa cultura de acreditar que não vai acontecer comigo, Deus não vai permitir, não, isso não vai ser possível. Eu sou o ungido do Senhor, protegido. E as pessoas não percebem que sim, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E a gente não faz nada para evitar. Nós temos um país em que a gente não é educado para prevenção. O que eu faço numa situação? A gente esteve num shopping, por exemplo, e estourou na verdade explodiu uma panela de pressão. Na hora que explodiu essa panela de pressão na praça de alimentação, as pessoas para alimentação começaram a gritar e sair gritando, fogo, fogo! Tiro, fogo! Já chegou tiro, na gente o povo gritando que era tiro, outro gritando que era fogo, não sabia o que fazer. O que nós fizemos? Entramos numa loja, a loja foi e fechou a porta. Se fosse um incêndio realmente, a gente estava queimado, morto ali dentro. Porque eu não sabia como me comportar, eu não sabia por onde sair, quais são as saídas de emergência no shopping. Nos cinemas e nos teatros, você já tem um trabalho que tem sido feito sobre isso. Então, quando começa o filme, isso é lei, aparece lá pra você, olha, as saídas de emergência localizam-se tal, elas estão iluminadas. No teatro também é obrigado a falar isso. Os aviões também fazem isso, embora as pessoas ridicularizem, riam e brinquem com a aeromoça, ela está passando para você medidas de segurança. Agora, as escolas, as universidades, o local onde você mora, né? Não existe um plano de evacuação de emergência, não existe Dependendo nada. de onde você está, não tem nenhuma saída de emergência. Não tem. Então, assim, é comum que a gente tenha no nosso país essa postura de quando você fala, olha, e se tal coisa acontecer? Não fala isso. Tá traindo pra quê? Tá sendo pessimista. Não, isso não vai acontecer. Se acontecer, a culpa é sua que ficou falando aí. Então a gente não fala sobre as coisas negativas achando que não falando não vai acontecer. Ao contrário, falando, discutindo, conversando e resolvendo juntos, que não vamos fazer isso acontecer, para onde nós vamos, como evitar. Porque você vê, os meninos também lá do Flamengo, eles também não sabiam para onde ir. Eles falam que eles não receberam nenhum treinamento para onde ir, o que fazer numa situação dessa. Como nenhum de nós.
Mas eu vou te falar, eu acho que a nossa cultura é capaz de ridicularizar isso. Porque a gente vê nos filmes americanos, quando toca lá o alarme de incêndio na escola, as crianças todas saem sem discutir. A professora sai, a direção sai. Ninguém fica procurando assim, deixa eu ver, tem fogo? Tô sentindo cheiro nenhum. Não é nada não. Não, todo mundo sai sem questionar. Quando você tá do lado de fora, existe um grupo que vai lá, ou vem o bombeiro, verifica. Não tem nada, alarme falso, retorne-se. Mas se não fica se discutindo. Aqui no Brasil é capaz do pessoal, não, acho que isso é besteira aí. Só que eu acho que assim, na questão tanto da empresa quanto do Flamengo, claro que as proporções são menores, mas todos passam pela questão da impunidade. E aí voltando para a questão da Vale, né? Já tinha tido Mariana. E até hoje as famílias de Mariana basicamente estão tentando receber a indenização. Vira e mexe sai notícia no jornal que fica se postergando, fica se reduzindo a dívida da Vale das indenizações do que aconteceu em Mariana. Então, eles já tiveram um caso parecido e nada aconteceu. E aí você tem um caso semelhante que eles optaram antes por pagar para ver. Como também todo o governo e a política não endureceram as medidas de segurança e não exigiram que todas as empresas redobrassem os cuidados com as suas barragens. Porque a Mariana deveria ter servido de exemplo. Não serviu. Agora, por exemplo, no caso do futebol, todas as prefeituras foram fiscalizar seus CTs. Todo mundo foi e praticamente acho que não salvou nenhum. Acho que nenhum time, pelo menos que eu pude ver nos jornais, nenhum time se salvou. Todos, de alguma forma, tinham alguma irregularidade. E assim, o Flamengo já tinha sido autuado 30 vezes, gente. 30 vezes. Como que se deixa um espaço que foi autuado 30 vezes continuar funcionando? O mais incrível é que eles tinham autorização dos juizados menores. Sim. E como é que o juizado não sabe, que é um outro problema também acho no Brasil, que falta às vezes as comunicações entre órgãos. Então, se por exemplo, às vezes acontece isso, se a prefeitura não deu alvará, eu, que sou a pessoa responsável por fiscalizar a situação dos menores que estão lá no Flamengo, sou alguém que trabalha com conselho tutelar, eu tenho que saber que aquele lugar não tem alvará, ou que já foi multado 30 vezes. Eu tenho que ter essa comunicação de todos os órgãos. Ou, no mínimo, exigir, quando eu vou lá, a documentação do clube. Que, inclusive, não consigo achar. Eu não sei, hoje eu não consegui ver, não sei se já acharam, mas tinha um documento que o Flamengo disse que tinha, que autorizava, e não acharam esse documento. Não sabe onde está. Gente, uma das informações que saíram era que o único extintor de incêndio do local estava vencido. Então dá pra ver um menino nas imagens, você já viu essa imagem? Não. Que um dos meninos tenta apagar o fogo com o extintor, ele sai como se fosse uma água, não sai o que deveria sair, até o ponto que ele desiste, ele joga no chão e vai embora. Mas um dos meninos volta com o extintor e tenta apagar e não consegue. Sem querer entrar no mérito, ainda de como que tu coloca alguém para dormir em container? Além disso. Como? Mas aqui no Brasil você bota criança pra estar em container, você bota doente em container, você bota um monte de coisa em container. Só pinta bonitinho. Não, eles uma cor, rasgam lá uma janelinha, aí bota grade, normalmente essas janelinhas tem grades, bota umas gradezinhas na janelinha, e bota uma porta E pronto. Tá aí um lugar para se viver. E aí você tem, de certa maneira, a certeza da impunidade por grandes corporações. E não só, porque fevereiro, ele costuma ser um mês de incêndios, porque é muito quente. Então, as nossas redes elétricas não são feitas, por incrível que pareça, para suportar todos os objetos que a gente tem hoje que usam energia elétrica e os ar-condicionados, os ventiladores. Então tem um monte de gente que acaba... A gente teve essa semana um supermercado pegando fogo. Nós tivemos um centro também de treinamento, que é onde do Bangu, que aí como não morreu ninguém, se falou rapidamente. Além de ser, é um lugar dentro da aeronáutica, e uma pessoa se feriu ali naquele, mas pouco se falou sobre aquilo. Você vai ver, teve também uma outra empresa grande que também pegou fogo num dos seus galpões. Você tem uma série de incêndios. E não sei se o Rio de Janeiro teve uma inundação. Vira e mexe, barracão, pega fogo. Aqui no Rio de Janeiro teve uma inundação semana passada. Tudo bem, foi uma chuva muito forte, mas você não estava pronto. A gente costuma brincar que o Rio de Janeiro não está pronto para grandes eventos como grandes chuvas.
Teve gente, o marido era tão maluco, carioca, maluco, ficou reclamando que ontem a gente mobilizou, né, depois do que aconteceu, pessoas morreram, um monte de coisa de desgraça aconteceu, acho que, se não me engano, 6 pessoas morreram por causa daquela chuva, e por causa da nossa imprevidência e pela falta de cuidado das nossas autoridades, eles simplesmente aí fizeram todo um trabalho. Aí o que aconteceu? Não teve a chuva. Aí a pessoa fica, tá vendo aí, ó, teve chuva nenhuma, ó. Infelizmente é capaz de numa próxima chuva, quando alertarem as pessoas não querem nada. Isso é de novo alarme falsa, essa palhaçada, não acontece nada. Porque a gente não é educado para acreditar que as coisas podem acontecer conosco. A gente, ao contrário, é educado para acreditar que não vai acontecer com a gente. Esse é um problema nosso de cultura e de forma de pensar a nossa vida e a vida de todo mundo. E isso também tem um componente de ganância muito grande, porque as pessoas fazem isso, não tomam os cuidados para economizar dinheiro. Economia porca, economia suja. Porque se, por exemplo, eu não tenho um lugar adequado para botar os meninos, por que eu não alugo uma casa? Para botar os meninos no lugar. Não alugo um apartamento. Ah, mas os meninos já iam ser transferidos na semana seguinte. Tá, Bota mas no e hotel. quanto tempo se ficou? Bota num hotel. Quanto custa o aluguel desse container e quanto custa o aluguel de um apartamento? De uma casa com dignidade. Então, assim, são o tipo de coisas que a gente, às vezes, se permite, né? Eu costumo sempre dizer, eu falo, gente, nós somos um país em que empresas são, por mais de 10 anos, campeãs de reclamações. Como você tem uma empresa que é campeã de reclamação por mais de 10 anos? Porque a indenização está barata, porque elas não estão se sentindo punidas. Como a Vale não se sentiu punida no evento de Mariana, que ela participou, junto com a São Marco, do que aconteceu, ela não se sentiu punida, então não mudou o comportamento dela. Você vê isso todo dia. As empresas de telefonia, de TV a cabo, de luz, de água, elas são todo dia multadas, elas todo dia recebem sentenças condenando elas a alguma coisa. Mas o comportamento muda? Não. Por quê? Porque tá barato. Infelizmente, a vida humana, o teu sofrimento, o meu sofrimento, o seu, tá barato para o empresário. Enquanto for barato para o empresário, vai custar caro pra gente. Esse que é um problema que eu acho sério no nosso país. E aí a gente está falando realmente, assim, fala de empresa, a gente está falando dessas grandes empresas. Né? Porque se a gente pega um empresário que está tentando começar, por exemplo, vamos supor, eu resolvo abrir uma lanchonete, ou eu resolvo abrir uma loja de não sei o que. Eu vou precisar de todos os alvarás possíveis e imagináveis para conseguir abrir. E eu não acho que esteja errado, não. Não, principalmente eu acho que você tem que abre, ser assim. é um sacrifício. Mas depois que você abriu, aí tu deita na sopa. Não, depende. Deita na sopa se você for uma empresa grande. Uma empresa menor não vai deitar na sopa. Não, eles não têm fiscalização. Fiscalização tem que ser feita pelo povo. Mo, Flamengo teve 30 atuações. Tu acha que se fosse uma empresa minha, eu ia conseguir continuar trabalhando com 30 atuações? Não ia. Tu acha que se é uma empresa minha que deixa um lixo acumular e causar um acidente, caiu o lixo em cima de uma pessoa que estava passando na rua, eu vou conseguir retornar e continuar trabalhando naturalmente como tu? A Vale está lá funcionando. Não acho que tenha que... O problema é que assim... Peraí. Não acho que tenha que fechar a Vale. Não acho que tenha que acabar com a Vale. O que eu estou falando é a certeza de impunidade por causa do tamanho dessas empresas, dessas marcas, desses símbolos, acaba se permitindo a eles a fazer determinadas coisas que você ou eu não poderíamos fazer. Tá. O presidente da Vale hoje, saiu hoje com o presidente da Vale, dinheiro por causa do valor agregado da marca. O presidente da Vale disse hoje que a Vale é uma joia do Brasil e que a gente não pode ficar pegando pesado por causa desse acidente. É uma joia do Brasil na hora que dá problema. Que aí, não, vamos lembrar da importância da Vale. Por que eles não lembraram que era uma joia do Brasil na hora de fazer uma análise correta, na hora de fazer a manutenção? Tu tem um laudo que o troço vai dar errado e tu paga pra ver? Mas assim, você está esquecendo uma coisa. Infelizmente, no Brasil, a corrupção ela existe dentro do pequeno empresário como do grande empresário. O pequeno empresário paga pouco, mas ele paga. Ele também não faz certo. Você vai ver que volta e meia você vai encontrar uma série de irregularidades de estabelecimentos pequenos também, eles também não são autuados, não fecham. Tem um monte de você vai ver, por exemplo, lojinhas,
comércio, salão de beleza, um monte de empresa por aí que não tem nem documentação, não existe nem pessoa jurídica. E por que não tem fiscalização? Porque também eles dão dinheiro. Então, assim, eles dão menos. É óbvio que a certeza deles de impunidade é menor. É óbvio que se eu sou a Vale, eu vou ter advogado pra caramba, um dinheiro dessa pra perder. O empresário pequeno, ele tem menos. Porque, infelizmente, a corrupção está entranhada na nossa cultura também de uma forma muito intrínseca. Então, é infelizmente corrupto o pequeno empresário que também paga o fiscal, como o grande empresário também. O risco é geral. Você vai ver, por exemplo, a Boate Kiss não era um boate tão grande assim, ele não era um mega empresário, e ele até hoje vendendo as suas famílias. E o mais incrível, ele está processando as famílias das vítimas. E, pasmem, ele já ganhou várias ações contra as famílias, por dano moral. Porque a família, desesperada pelo que tinha acontecido e vendo que eles não eram punidos, começaram a fazer ações na internet ou até mesmo na sociedade, mostrando a impunidade. O que eles começaram a entrar com ação contra a família e ganharam por dano moral. Porque eles não tinham sido condenados, não podiam falar deles. Então, assim, eles não eram mega empresários. Eles eram grandes, empresários de médio porte, numa cidade pequena. Bom, mas a impunidade não se... A impunidade, na maioria das vezes, está atrelada. Melhor, a corrupção está sempre atrelada à impunidade. Né? Ou os riscos que podem causar. Mas, às vezes, as pessoas simplesmente acham que não vai dar em nada. Não, isso acontece em todos os aspectos. Independente da corrupção ou não. Isso é uma... Eu acabei de falar isso sobre a nossa cultura. As pessoas sempre pensam, não vai acontecer. Vamos torcer para o melhor. Não, vamos rezar. Como se isso fosse um pensamento mágico de que não vai acontecer conosco. E as pessoas continuam agindo dessa forma. Isso não é uma pequena coisa do fato de, às vezes, pegar um carro sem condições de estar pegando porque está alcoolizado. Ou porque, às vezes, o carro não deveria ter condições de trafegar porque o carro está todo arrebentado. Quantas vezes na rua você vê carros e você fala assim, como é que essa pessoa está andando com esse carro? Ou ainda, como que esse carro passou na vistoria? A única coisa que presta no carro é o adesivo. Na época que tinha adesivo, né? A única coisa que presta no carro é o adesivo. E a pessoa pega o carro, bota a família ali dentro. E vai. Outro dia na rua, ver um bebê pequenininho, devia ter um mês, alguma coisa assim. A mãe, não sei por que aconteceu, que ela resolveu botar a criança pra fora, achou que a criança fosse vomitar. Ela pegou o bebê quase pra fora da janela, com o carro em movimento. No banco da frente. Eu falei, gente, o que é isso? Se acontece alguma coisa, ela deixa o bebê cair no chão. Não vai acontecer. Não vai acontecer, vai ficar tudo bem, porque isso tem a ver com a nossa pouca educação. Isso tem a ver com a questão de cultura. Infelizmente, quanto menos educação o povo tem, menos imprevidente, menos cuidadoso, menos educado ele é no trato com o outro, consigo, com as relações, né, com o meio ambiente. Isso é um problema intrínseco do nosso país, além do problema da ganância, né? Porque, infelizmente, se vende vidas humanas. A gente está sendo vendido todos os dias a preço banana. Os ônibus que a gente anda, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem empresas que você fala assim, como é que pode botar seres humanos para andar nisso aqui? E todo dia as pessoas pegam ônibus que estão caindo pelos pedaços. Ônibus com pneu careca, ônibus sem freio, ônibus sem condição de trafegar, ônibus sem limpador de para-brisa. Às vezes a porta cai, sem banco para as pessoas sentarem, chove dentro. E o empresário bota as pessoas ali. Quantas pessoas cabem no ônibus? Quantas pessoas podem morrer ali? E a passagem só vai aumentando. Não, incrível que no Rio tá uma moda de quebrar as empresas de ônibus. Elas estão falindo, coitadinhas. Está muito barata a passagem. Então elas não estão se aguentando tanta pressão do governo. Ainda mais agora querer botar ar-condicionado. Que injustiça. Tá demais. Então acho que a gente começar a perceber... Agora vê se algum deles abre mão. Não. A gente começar a pensar... Sim, pode acontecer. Sim, o que eu faço nessa situação. E a gente tem que começar a cobrar. Eu tô num shopping, se acontece uma coisa que eu faço. Eu tô no restaurante. Eu tô na escola, eu tô na faculdade, eu tô no meu trabalho. Qual é o meu comportamento diante de um problema? A gente tem esse treinamento, essa educação, esse pensamento. A gente só torce para que não aconteça. E aí, coincidentemente, a gente já tinha decidido que o tema do vídeo essa semana ia ser essas situações.
E aí anteontem, se não me falha a memória, o Gustavo veio conversar comigo sobre o projeto que ele faz parte. Na verdade, já tinha falado do projeto para mim. E aí eles estão com uma iniciativa, que é o coletivo, até estou com a cola aqui para falar direitinho, o Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, CJRJ. A gente vai tentar colocar aqui no vídeo escrito, tá? Que como o próprio nome diz, é um grupo, né, aqui no Rio de Janeiro, voltado a fazer ações que tentem conscientizar a população de uma maneira geral, e aí eles têm vídeos, eles têm quadrinhos, eles tentam buscar diferentes maneiras de tentar conscientizar a população para a necessidade de se ter um cuidado com o meio ambiente. Lá no Facebook deles, a gente vai colocar aqui o link do Face deles, vocês poderão entrar em contato e ver o trabalho que eles fazem. E aí o que acontece? Esse coletivo, esse grupo, foi convidado para participar do Fórum de Juventude da América Latina e Caribe, que vai acontecer no ano que vem, se não me falha a memória. Acho que é isso. Tá? E aí eles fizeram uma campanha, eles estão com uma campanha, então é hashtag CJ no Chile, né, Coletivo Jovem no Chile. Então, se você quiser conhecer mais, se você quiser apoiar, você pode ir lá na página deles, divulgar o trabalho deles e colocar essa hashtag CJ no Chile. E eles também estão com 2 projetos de arrecadação de verba, porque eles são um grupo coletivo e também eles são muito novos, então eles não... Novos que eu falo o grupo em si, né? Alguns membros até são novos, mas eu estou falando a ideia em si. E aí eles precisam da ajuda para conseguir a verba para pagar a passagem, para eles poderem ir para esse fórum. E aí eles têm um link lá no Vaquinha, com K, né? É o vaquinha.com.br/jovens-construindo-o-futuro. E no Abacaxi, aí esse abacaxi é com, em vez de X, SH, abacaxi.com/p/jovens-mudando-o-mundo, pontinho, rumo, alvo, Chile. Muitos traços, né? Você vai achar isso tudo lá no Facebook deles. E a gente vai botar aqui, tanto na descrição como do nosso vídeo, como também vai tentar colocar aqui no vídeo. Se a gente não conseguir colocar no vídeo, na descrição vai ter com certeza. Então quem quiser conhecer esse projeto, pode procurar eles lá no Facebook. A gente não conhece todas as pessoas do projeto, a gente conhece o Gustavo, e o Gustavo realmente é uma pessoa bem interessada em tentar contribuir de alguma maneira para a construção de uma melhora dos espaços que ele participa. E aí a gente achou bacana divulgar aqui, tá? Mas procurem ir lá no Facebook deles, conhecerem, terem mais informações. Aí lá no Facebook, acredito que eles vão poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Mais alguma coisa? Não, só quero dizer pra todo mundo que assim, a gente não pode se acomodar e tem que aprender a reclamar. Eu acho que a gente tem que fazer reclamações, a gente tem que buscar os órgãos, a gente tem que incomodar, a gente tem que fazer as reclamações. Ah, não vai adiantar nada. Bom, isso já é um outro passo. Eu acho que nós temos que mover processos, fazer reclamações junto ao Ministério Público, junto às secretarias de governo, seja ela meio ambiente, educação, saúde, o que for. Eu acho que a gente precisa, como cidadão, exercer a cidadania também fiscalizar e exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Cidadania não é só usufruir os direitos, é um dever nosso exatamente lutar para que essas coisas aconteçam e para que a impunidade acabe no nosso país. Não adianta vestir branco, ir para a praça ou ir para a rua, fazer pedido por paz, por fim de corrupção. Eu vou vestir uma camiseta verde e amarela e o mundo vai mudar. Não, não vai mudar. A mudança parte de nós, do nosso comportamento e principalmente do nosso comportamento ético, moral do dia a dia, do que eu faço no meu dia a dia, de não dar um nome apropriado que não é meu, de não ficar com troco que não é meu, de não querer ultrapassar ninguém, de não querer nada que não me seja direito, de não admitir que a injustiça ou a indignidade existe no meu país. Então eu acho que isso é importante, que a gente precisa passar para as pessoas e que isso seja uma realidade. Mas para isso eu tenho que viver, eu não posso só falar. Porque eu vejo muita gente hoje na internet falando pra caramba, mas não é a verdade da vida dela. Não é o que ela vive. Ela simplesmente percebeu que isso é uma bandeira legal e que isso pode trazer algum benefício financeiro para ela. Tem muita gente, como eu já falei, a gente está sendo vendido a troco de banana, assim, ó, pra caramba por um monte de gente. Não só por empresário, por político, por influenciador digital, por etc, etc. Então, mas se eu sou um cidadão desperto e consciente, eu sei
como proceder. E quando você não sabe, busca descobrir por onde reclamar, o que eu faço, por onde eu começo. O que a gente não pode é continuar sendo passivo diante do que a gente está vendo. É preciso fazer. Não adianta se queixar. Eu sempre falo isso. Não se queixe, resolva. É isso. Só lembrando, se existe corrupto é porque existe quem corrompe. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.